Seguimos diretamente do Multicenter Sebrae, aqui na nossa capital maranhense, recebendo convidados especiais, gente de alto nível debatendo que transformar juntos é muito possível no nosso país. É preciso fazer algo agora para que esse resultado chegue a esse futuro ainda melhor. Vamos falar sobre iniciativas exitosas no nosso podcast, que está um verdadeiro sucesso, recebendo muita gente talentosa, comprometida com o nosso povo. Hoje, a gente recebe aqui a Bárbara Bueno, que é gerente de projetos do Instituto Jataí. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda agora com a presença de vocês. Recebemos também por aqui a Tônia Mansani, que é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento. Olá, que bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. É isso, e completando o nosso time nessa mesa aqui, formada por muitas mulheres, com o Wagner Costa da Cunha, que é médico e prefeito de Moita Bonita, em Sergipe, foi reeleito em 2024 e tem aí uma gestão marcada pelo empreendedorismo. Muito interessante, um médico que aposta no empreendedorismo e numa gestão pública eficiente. Vamos ter muitos assuntos por aqui hoje. Primeiro eu quero saber da experiência de vocês, de cada um de vocês, nessa palestra que acabou ainda há pouco, em mais um dos painéis realizados pelo Sebrae Maranhão, hoje com destaque para as compras públicas. Bárbara, o que você achou do painel? Foi muito bom, assim, enquanto Instituto Jataí, a gente trabalha muito com esse tema de compras públicas e de promover inovação e sustentabilidade por meio delas. E no dia de hoje a gente veio falar sobre o Contrata Mais Brasil, que é um projeto do Ministério da Gestão e da Inovação, do governo federal. E aí foi super legal que o que a gente trouxe de como está sendo trabalhado no governo federal foi exemplificado e aprofundado pelos exemplos tanto da Tônia quanto do prefeito. Então foi muito bom. Tônia, e você? O que você achou? Sem dúvida, foi um espaço extremamente interessante para ver que o governo federal está em sintonia com os municípios, né? A contratação através do credenciamento é, sem dúvida, a saída para a gestão pública, para maior rapidez e atender as demandas que elas batem à porta, né, prefeito? Ela não fica esperando. A gente precisa trabalhar o município hoje e utilizar o poder das compras públicas para trazer desenvolvimento para o nosso município, sem dúvida, hoje é uma estratégia inovadora e que dinamiza a nossa economia local. E a gente conclui ainda aqui nesse aspecto aí da avaliação desse painel que você errou agora há pouco com o prefeito lá da cidade de Moita Bonita, prefeito Wagner. Qual foi a sua impressão sobre o painel realizado pelo Sebrae? Maravilhosa. Assim, é sempre muito bom a gente trazer a nossa experiência de gestão pública, como empreender em um município do interior, do menor estado do Brasil, e conhecer novas realidades aqui também. Espero que o povo do Maranhão, com esse evento Transformar Juntos Maranhão, que os gestores aqui do estado de vocês possam aprender, possam adequar a realidade deles e fazer com que as gestões municipais desse estado possam a cada dia mais avançar e fazer com que o seu povo seja a principal razão de suas gestões. Prefeito, queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para destacar que exemplo é esse que vem lá da sua cidade. Moita Bonita, quando nós assumimos a gestão lá em 2021, nós imaginávamos colocar o povo como prioridade da gestão. Nós iniciamos uma gestão, o novo tempo, e queríamos fazer isso não só em um slogan, mas em uma realidade, uma verdade. E graças a Deus nós conseguimos, durante esses 4 anos e meio de gestão, mostrar que o poder público pode sim ser um amparo, ser um sustento, ser uma forma de resolver os problemas da principal razão da gestão, que é o seu povo. Nós temos acolhido o nosso povo de uma maneira maravilhosa, de uma forma fantástica, como acabei de falar lá no nosso evento aqui do Transformar Juntos, que precisamos potencializar os nossos recursos e fazer com que eles sejam gastos dentro do município. Com isso, gerando emprego, gerando renda, gerando valores e fazendo com que o nosso povo seja a principal, volto a dizer, razão de uma gestão. Estamos conseguindo fazer isso.
o nosso projeto de compras governamentais, cadastramento de MEIs e pequenas reformas é um dos pontos que tem fortalecido a nossa gestão e foi esse exemplo que nós trouxemos aqui para o Transformar Juntos Maranhão e espero que possa ser, repito, adequado à realidade aqui desse estado e de alguns municípios que possam fazer com que esse nosso exemplo possa se adequar à realidade. Tônia, e como é que a gente pode potencializar esses recursos e gerar esse resultado positivo? Sem dúvida, primeiro entender a realidade local, né? A gente, num evento desse, a gente vê tantas experiências, mas se a gente não conhece a nossa realidade, no que a gente pode se apropriar do que o outro está fazendo e levar para o nosso local, sem dúvida, eu digo que aí vai ser um fracasso, né? Porque a gente potencializa quando a gente conhece. A gente fala em análise, a gente tem que conhecer nossas dores, né? Mas as nossas forças também. Então, no primeiro momento, eu falo, o município precisa conhecer, fazer como a gente trabalha com empresário, a gente fala tanto Sebrae que a gente precisa fazer planejamento, a princípio um diagnóstico, eu acho que o gestor público precisa fazer diagnóstico da sua realidade. Quando a gente assume gestões, né, a gente acaba pegando PPAs e tantas coisas, instrumentos de planejamento que vêm de outras que a gente não sabe como foi feito. Então, o primeiro momento para você potencializar é conhecer a sua realidade. Aí verificar onde você tem potencialidades, que você pode aproveitar aquilo, e onde são as suas fraquezas. Porque naquelas fraquezas as oportunidades residem. E o exemplo que eu trouxe hoje para compartilhar nesse evento era uma fraqueza. Nós tínhamos uma política que chama Mercado da Família, que em 2008 era uma super potencialidade, é um ponto forte. Mas com o decorrer da economia que foi mudando, se transformou nas grandes fraquezas do município. Nós tínhamos 3 mercados, e a gente tem um programa de repasse de renda, que nós entregávamos a 3.500 pessoas um cartão que ele podia comprar nesse nosso mercado, e a gente fazia por processos licitatórios, e aquele mercado acabou sendo uma dor, porque ele era um peso para a gente, enquanto gestão pública, de ter que licitar, de controlar estoque, e não é a nossa especialidade, o poder público não vai fazer concorrência com o mercado. E a gente usou uma dor nossa, através dessa dor do mercado, para potencializar mercados, que sim, eles têm que nós temos que fomentar a economia local. E esses 9 milhões que antes estavam lá presos dentro do poder público e que às vezes até eram deficitários, porque eu compro por um valor e acaba o processo licitatório é muito mais caro do que eu compro um leite a R$5, mas eu tenho o custo do processo licitatório. E nós vamos pegar esses 9 milhões e vamos injetar na economia local. E a gente sabe, enquanto Sebrae, que esse recurso circula muito mais vezes na economia, ou seja, no mínimo 5 vezes. Então, nós estamos falando de quanto aí, né, de recursos para dinamizar a nossa economia local. E aí, sim, transformar uma dor numa potencialidade, ou seja, num ponto forte da nossa gestão, fazendo com que isso transforme o nosso município. Aqui no Sebrae a gente já escutou muita expressão de comprar do pequeno, né? E o pequeno ele pode fazer a diferença no nosso país, porque a gente tem muitos pequenos negócios com tantas preciosidades que fazem essa economia ser movimentada, ser tão aquecida. Eu quero aproveitar a sua presença, Bárbara, aqui para falar sobre algo que também está muito presente aqui nesse evento, que é a sustentabilidade. Os nossos produtos sustentáveis. Como é que quem tem esse diferencial no mercado pode chegar até a gestão pública, por exemplo, de prefeituras, como essa administrada pelo prefeito Wagner e por tantos outros que vieram nos visitar aqui no Multicenter? Muito bem. A gente, no Instituto, entende a sustentabilidade como sendo 3 pilares, né? Tanto o meio ambiente, quanto a sociedade, quanto o pilar econômico. Então, para a gente conseguir que esses 3 estejam próximos do governo, não dá para olhar só para um lado ou só para o outro. Por exemplo, uma questão que a gente tem trabalhado muito, que é o exemplo que eu trouxe para a palestra de hoje, que é o Contrata Mais Brasil, que o Instituto apoia o Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos. No Contrata, que está lançado para acesso de qualquer empreendedor pequeno do país, né, qualquer MEI, o que está sendo priorizado ali? O fornecimento dos pequenos fornecedores, ou seja, o aspecto econômico da sustentabilidade, da gente gerar esse desenvolvimento dentro do território do município ou próximo. O aspecto ambiental, porque ele não tem o deslocamento, né? Não vem uma empresa de longe fornecer, então a gente diminui a emissão de carbono. E o aspecto social, de que promove a regularização desse fornecedor que quer trabalhar com o governo, enfim. Então, o que o fornecedor tem que estar muito atento? Ele tem que estar sempre olhando para se a prática dele está a mais adequada possível. Então,
vou fazer um descarte, como é que eu vou me portar, como é que eu uso da minha experiência, da minha capacidade para fazer uma proposta que faça sentido, como eu conheço a realidade local. Então, se eu sou um empreendedor do município pequeno e eu conheço a escola que está ali, eu conheço o postinho de saúde, o fato de eu ser local, de eu ser dessa sociedade, é promoção de desenvolvimento. E aí eu consigo trazer propostas que fazem mais sentido para minha própria comunidade. Tem muita gente, Bárbara, que pensa assim que é difícil chegar até o Sebrae, que a porta vai estar fechada, e a gente prova aqui com realidades demonstradas até nesse evento, de que é exatamente o contrário disso. As pessoas chegam até o Sebrae e conseguem capacitação, conseguem oportunidade e até recurso para fazer a sua empresa ser movimentada. O mesmo pensamento para algumas pessoas pode ser de chegar até a prefeitura. Como é que você consegue fazer essa negociação, prefeito, e atrair os pequenos a que façam essa relação, né? A prefeitura consiga ter uma administração exitosa com essas pessoas e essas pessoas possam gerar esse desenvolvimento junto com a gestão pública. É aí onde surge a Sala do Empreendedor. A parceria, poder público, gestão municipal com o Sebrae. Lá em Sergipe a gente tem uma relação muito harmoniosa e muito estreita com o Sebrae. Graças a Deus a nossa Sala do Empreendedor lá funciona muitíssimo bem. Nós divulgamos isso nas redes sociais, em motossom no município, nos meios de comunicação e fazemos com que a comunidade seja bem informada a respeito da nossa Sala do Empreendedor, sendo um ponto de ligação entre o microempreendedor, a gestão municipal e o Sebrae. E isso nós fazemos lá de forma brilhante, graças a Deus. Já participamos há 4 anos já do concurso Cidade Empreendedora lá em Sergipe. Fomos vencedores tanto no ciclo 21-22 quanto no ciclo 23-24 e oriento a todos os municípios do Maranhão que possam procurar o Sebrae e formalizar essa parceria Sebrae, Prefeitura Municipal, através da Sala do Empreendedor. Nossa, tendo recebido 2 vezes o título, a gente precisa entender por quê. Quais foram os exemplos que vocês levaram ao conhecimento do Sebrae e que conseguiram obter essa premiação, prefeito? Acabamos de falar isso lá na nossa palestra. Nós trouxemos um projeto em parceria com o Sebrae, inovador lá para a nossa região, engrandecendo demais a economia do município, fortalecendo o empreendedorismo, gerando emprego e renda e fazendo com que o microempreendedor pudesse fornecer à prefeitura, não só na venda de produtos, mas na prestação de serviços. São vários serviços que são prestados pelos nossos microempreendedores individuais e várias pequenas empresas e também microempreendedores que vendem à nossa prefeitura. Porque nós temos um processo licitatório local lá que facilita o acesso dessas pequenas empresas para que possam participar dos processos licitatórios e vender ao poder público, fazendo com que o recurso do município seja aplicado exatamente onde precisa ser, na sua fonte e na sua base. Aí, Tony, eu volto àquela questão da dificuldade de compreensão, como é que esse sistema funciona. Tem gente que escuta a palavra licitação, não sabe nem para onde é que vai. E ainda mais como é que pode ter acesso a ela e vencer esse processo. Qual é a dica que você pode dar para as pessoas que estão entrando nesse mercado? Enquanto gestão pública é pensar em rede, né? Se a gente for pensar gestão pública, a gente tem que pensar onde está esse empresário. E quem ainda não é empresário, como fazer com que ele se transforme em empresário? Porque tem muitas pessoas que hoje querem fornecer, mas não são empresários. Então, assim, você tem que aproximar quando há oportunidade, mas você tem que prepará-los para se transformar também e criar oportunidade. Então, pensando em forma de rede, o município de Ponta Grossa, nós preparamos uma estrutura robusta, que hoje nós temos em todos os CRAs, nós temos 11 CRAs na cidade, nós temos 11 salas do empreendedor, porque nós precisamos usar, sim, o poder de compras, o empreendedorismo como uma política pública de inclusão social. Então, não adianta o poder público ofertar, eu vou colocar lá o credenciamento para, como nós, roçada nas escolas. Mas quem que vai fazer a roçada nas escolas? Quem são esses jardineiros? Eles são também usuários do CRAS que às vezes não têm oportunidade de formalização. Então a gente mostra que ele tem oportunidade de emprego, né? O autoemprego e a renda lá.
E enquanto empresário, a gente criou pensando numa jornada. Você tem que minimizar. Se ele tiver alguma barreira de entrada, que já são muitas, né? Nós temos que pensar, enquanto poder público, como que a gente diminui as barreiras de entrada. Então, hoje a gente tem o Contrata Mais Brasil, que sem dúvida é um salto gigantesco. Mas eles estão habituados a vender para o poder público, eles sabem precificar. Então, assim, o escritório de compras no Paraná é uma prática extremamente replicável que nós temos, além da sala do empreendedor, porque a sala ela formaliza, ela aproxima o crédito, mas pensar as compras e tratar as compras realmente precisa ter atenção. Porque a partir do momento que você coloca ali a proposta, você tem que pensar que se você não cumprir, você vai ter sanções. Então, nós precisamos ter um lugar especializado para que a gente aproxime o empresário, ajude ele a precificar, para que ele consiga cumprir aquele valor, porque às vezes ele não sabe, ele vai na minha casa e fala assim, o metro quadrado para pintar aqui para você é R$6. Exemplo fictício, gente. Mas o poder público, ele tem que lembrar que não é ali do lado dele. Às vezes ele tem que pintar a 30 quilômetros, a 40 quilômetros da casa dele. E ele precisa precificar isso aí. Então, de fato, o escritório de compras, ele tem um poder, eu diria assim, ele é um suporte, vai além, prefeito, da sala do empreendedor, porque ele precisa ajudar esse empresário a entender a precificação. Às vezes ele precisa ajudar esse empresário a pensar que ele vai pegar o crédito ali, vai entregar e ele vai dobrar a renda. Ou às vezes pegar aquele serviço vai ser um fracasso para ele. Não pegue que você vai perder. Eu sempre falo, o escritório precisa ajudar o empresário a entender que às vezes não ganhar não é perder. Ao contrário, é manter a renda dele. Então, essa análise é que o poder público ele precisa ajudar nos primeiros passos. Sem dúvida, hoje, se você está aí ouvindo e é um município, pense em ajudá-lo a conectar, mas que a compra seja uma oportunidade e não uma ameaça para a sustentabilidade daquele negócio. Tem que ter muito cuidado, muita cautela, né, Bárbara, na hora de prometer, né? Aquela história de entregar sem prometer, ela é interessante, mas pior é você prometer e não entregar aquilo que é pactuado, né, na hora da compra. Ponta Grossa é uma cidade grande, uma cidade com uma população de 370 mil. Eu estou falando de uma realidade de 11 mil habitantes. Então lá eu não tenho esse problema. Lá a gente não trabalha por metro pintado, a gente trabalha por diária. E como o deslocamento dos prestadores de serviço é muito pequeno, a gente não tem essa diferença de custos. Então a gente contrata por diárias um credenciamento. Como a gente tem uma demanda muito grande, nossa cidade é pequena e o número de profissionais são pequenos, acaba que praticamente todos eles, durante o mês, eles acabam trabalhando e acabam ganhando o dinheiro deles. Porque a gente faz o credenciamento, vamos dizer, de 5 pintores. A gente tem muito serviço. Então, basicamente, todos eles estão trabalhando diariamente. Então, é um credenciamento que valoriza demais os nossos profissionais. E nós estamos dando exemplo de uma categoria pintor. Mas de todas que nós utilizamos, são cerca de 12 categorias. Vários outros serviços, né? Vários outros serviços. Precisa. E a cidade precisa. E se fosse fazer contratação por outra via, que seria um processo licitatório com uma empresa, o recurso não ficaria no município, os gastos seriam muito maiores e as empresas provavelmente seriam de fora do nosso município. Então a gente estaria perdendo tempo, não deixaria colocando dinheiro dentro do município, e estaríamos deixando o nosso povo, de certa forma, desempregado. E é por isso que a capacitação é tão importante, né, Bárbara? Quem tem ali uma oportunidade tem que estar capacitado para aproveitar esse momento, não é? Sim, com certeza. Olhando pelo lado dos governos, a gente sempre fala da força da compra, né? São 15% do PIB colocados na compra pública, então é muito dinheiro circulando. Quando a gente põe propósito nisso, a gente para de olhar a compra como uma coisa que é feita só para alocar recursos, só para contratar uma coisa. E a gente percebe isso enquanto um potencial de desenvolver a sociedade, a gente também para de olhar para a compra só como uma lei, né, 14133, e como todo um processo naquela sociedade que está ali. Desse processo entra tanto fazer um bom desenho dessa contratação, que é o que o prefeito traz, né? Eu preciso olhar qual é a realidade do meu município, senão eu escrevo bobagem ali naquela contratação. Mas eu também preciso olhar como é que eu vou chegar melhor nesses fornecedores. Pela capacitação, por exemplo. Ou às vezes, e aí são exemplos que a gente traz, não tem pessoal capacitado naquela frente. Então, será que dá para eu desenvolver uma contratação pensando assim, olha, você não é capacitado hoje, mas se você me fornecer e se comprometer a capacitar,
a gente reforma o contrato no futuro. Então, existem outros desenhos. Um exemplo, por exemplo, é do governo federal, que tem agora um decreto de contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Às vezes as empresas não sabem como trabalhar com isso, mas só o fato da gente ter colocado esse processo para os municípios pensarem e fortalecerem os municípios, todos os órgãos públicos, na verdade, fortalecerem essas contratações, também modifica o mercado e leva o mercado a se capacitar. Então é um jogo de dois gumes ali, né? E é um diferencial nessa negociação, Tônia, não é? Sem dúvida. Hoje é o empreendedorismo para as mulheres que estão em situação, né? A gente tem um programa, inclusive, assim como o prefeito, nós ganhamos 3 prêmios empreendedores em seguida. Eu falo, sou tri, né? Porque a gestão... Parabéns! Mas um projeto é justamente a questão da mulher em situação de violência, ou até aquela que está e não conta, né? Nós temos um programa que chama Dona de Mim, que foi premiado, que é justamente a gente formalizar, porque hoje a mulher em situação de violência, ela não consegue um emprego porque ela é, primeiro, né, oprimida, o segundo momento que ela tem os filhos, que às vezes, assim, nem todo mundo tem o privilégio de ter o ensino integral, prefeito, como na sua cidade, a nossa também tem, mas quando chega na 4h30 da tarde precisa pegar a criança, que é patrão que deixa aquela mulher sair, né, para 4h30, tá. Então, sem dúvida, o empreendedorismo para as mulheres que estão, que precisam romper o ciclo da violência. Gera autonomia, né? Gera autonomia, gera renda, gera empoderamento, gera protagonismo. Então, se a gente olha os ODSs, né, a gente vê que realmente é uma das metas, né, do nosso país. É que a gente precisa, eu penso que parar de falar. A gente falou durante muito tempo da violência, mas velada, né? E que não tinha mais saída. A mulher precisa, assim como a gente fala muito das compras sustentáveis, mas o que o município está fazendo para comprar? Nós lá em 2015 lançamos foi o primeiro município com decreto de compras sustentáveis, que a gente não compra nada oriundo da madeira, as pilhas, as lâmpadas, a linha branca. Então, o que o teu município está fazendo para que quando você troque a lâmpada, o fornecedor venha recolher a lâmpada, porque essa mesma lâmpada, o pneu, por exemplo, vai para o nosso aterro, né, prefeito? E sofrer lá, o lixão e etc. Depois a gente vai responder processo pelo passivo nosso. Então, assim, o que a gente está pensando e não mais falando? Porque a gente fala, né? A gente fala de contratar, mas quantos municípios estão usando? Quanto tempo o prefeito já está usando o credenciamento? O senhor usou. Nós usamos e arcamos. Eu sou uma autarquia, eu arco com o meu CPF no que eu estou fazendo. Né? O prefeito arca com o seu também. Então, assim, eu acho que a gente tem legislação. Nós temos como fazer. Nós precisamos fazer, ousar e fazer. A inovação e o que vai fazer essa inclusão do empresário, a gente olhando como o Sebrae, e a gente precisa ter um empresário também ousado, que cobre da gestão pública, né, prefeito? Que cobre esse pertencimento, porque dá para fazer. Não é à toa que ele ganhou o prefeito aqui do lado ganhou o prefeito empreendedor, a minha ganhou 3, né? Nós estamos lá 3 ganhando. Por quê? Porque correu o risco. Assim como o empresário corre o risco quando vai vender pra gente, a gente também corre o risco de comprar do pequeno, né, prefeito? Pode dar errado. E no assunto do credenciamento, você precisa conhecer a realidade do município. Você não pode, assim como a Tônia falou em relação ao PPA, você não pode fazer um cola-copia de gestão anterior ou de outro município. Você tem que conhecer a realidade do município. E para conhecer, você tem que procurar saber. Para eu saber o que você sente, eu tenho que lhe perguntar. Senão, eu não sei. Eu tenho que procurar saber nas minhas comunidades rurais e na minha zona urbana o que as pessoas querem. Será se lá naquela zona rural as pessoas querem a saúde, a educação, a segurança, a estrutura? Eu tenho que procurar saber. Para eu fazer o meu PPA, eu tenho que saber isso. E no credenciamento a mesma coisa, porque senão eu corro risco de 2 coisas. Primeiro, abrir o credenciamento para uma função que as pessoas não estão exigindo, não estão querendo. E segundo, abrir um credenciamento para profissionais que eu não tenho na minha cidade. Então eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso. Primeiro eu preciso saber o que o meu município e as pessoas do meu município precisam. E qual é a mão de obra que eu tenho no meu município para abrir esse credenciamento. Senão não vai funcionar. Por isso que é muito importante a gente ter uma visão global do município, mas baseada no pensamento das pessoas. O que você precisa? O que você precisa do seu prefeito, da sua prefeitura? É o prefeito que tem que colocar de cima para baixo para você? Você tem que se expressar, você tem que mostrar
demonstrar o que precisa, o que quer. E o prefeito precisa ter sensibilidade para saber o que a comunidade quer atender as e trabalhar em necessidades. cima dessas necessidades. Tonha. Eu vou pegar uma carona que o prefeito falou de conhecer, e as secretarias precisam conversar, né, prefeito? Por exemplo, esses dias eu vi uma prefeitura fazendo uma calçada, daqueles calceteiros antigamente que faziam os desenhos na calçada. E aí uma pessoa foi da mim e falou, nossa, vamos trazer para Ponta Grossa, legal, fazemos né, os símbolos, o pinhão, os símbolos da nossa terra. Eu fiz um levantamento. Quantos calceteiros nós temos no município? Tem gente pra isso? Nenhum. Nada. Nenhum. Então, se eu coloco no meu planejamento que as calçadas vão ser feitas com calcetaria, né? Vai dar deserto. Então, assim, é uma oportunidade de mercado? Talvez seja, porque tá voltando o artesanal, né, prefeito? O pessoal não quer mais paver, tem toda aquela colocação. Mas, assim, eu não posso colocar lá, porque eu vou fazer um edital que vai dar deserto, não tem ninguém. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com indicadores e dados, né? Conhecer, né, prefeito? É médico e faz o diagnóstico. Gestão pública é, sem dúvida, diagnóstica, para depois planejamento. E o credenciamento e o sucesso que vai acontecer é com base em diagnóstico, senão não vai dar errado. E quem não está assim, habituado em fazer as leituras desses editais, Bárbara, qual é a dica que a gente pode dar para as pessoas que começam a se interessar, se despertam aqui para essas opiniões, para essas declarações tão valiosas que a gente tem mostrado aqui no podcast? Bom, eu vou puxar a sardinha para o projeto que a gente está trabalhando, né, que é o Contrata Mais, que a lógica é justamente de não focar no edital e ter que ficar lendo aquelas 500 páginas de documento. O foco está muito no qual o processo e no qual é a necessidade específica daquele trabalho. Então, o que eu não posso ignorar dentro do Contrata Mais Brasil? Onde é o serviço, o tempo que eu preciso, que eu tenho para fazer, a necessidade. Então, é uma parede grande, interna, externa. Isso ele precisa se atentar. Agora, usando da inovação dentro do setor público, o fornecedor que participa do Contrata Mais Brasil, ele não precisa ficar lendo páginas e páginas do edital, tentando descobrir onde está. Está tudo num lugar só e pela própria plataforma ele consegue navegar com mais tranquilidade. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês aqui no nosso podcast com o Sebrae Você Pode Mais, essa edição especial do Transformar Juntos. Esperamos que vocês tenham tido uma experiência valiosa, assim como nós estamos tendo com a vinda de cada um de vocês aqui. Obrigada a todos pela presença. Agradeço. Obrigado. Obrigada, e a gente segue por aqui diretamente do Multicenter Sebrae, trazendo toda essa conexão de conhecimento, aquele que pode nos dar a garantia. Se a gente fizer algo hoje, a gente pode transformar juntos. Vamos lá, traga a sua participação também aqui no nosso canal no YouTube. Pode escrever aí, mandar a sua mensagem para nós, porque a gente vai sim buscar mais informações com os nossos entrevistados, trazer aqui pautas importantes relacionadas aos diversos painéis que estão sendo apresentados e muito mais. Foi um dos nossos episódios e a gente vai continuar por aqui. Vem com a gente.